Lógico que dentro do histórico da empresa também tem que ter os dados, né? Razão social da empresa, o nome fantasia, o endereço da empresa, né? O produto ou serviço fornecido, né? Se a empresa, o que é que ela produz, o que é que ela vende, né? Então, se ela é uma indústria, quais são os produtos que ela fabrica, se ela é uma loja, quais são os produtos que ela vende, né? Então, eu quero saber também os produtos ou serviços fornecidos, o mercado em que atua, não é? Ou seja, eu posso ser uma empresa de alimentos, mas só atuo servindo o mercado de restaurantes, ou o mercado de supermercados, ou o mercado de padarias, não sei. Aí eu quero saber em que mercado que essa empresa atua, em que local, qual é a abrangência, se é local, se é municipal, se é estadual, se é no Nordeste, se é no Brasil. E eu quero saber então o mercado em que ele atua, os principais clientes da empresa, não é? Eu quero saber, mas eu não preciso saber, olha, o meu principal cliente é Toninho do açougue número tal. Eu não quero saber o nome dos clientes. Eu quero saber os tipos de clientes que a empresa considera como principais. Por exemplo, a empresa que eu trabalho, não é? Eu posso fornecer desde hotéis, postos de gasolina, padarias, supermercados, mas meus principais clientes estão no ramo de panificadores, né? São as padarias. Então, apesar de eu ter um mercado muito amplo, os meus principais clientes estão dentro do ramo de padarias. Então, é isso que eu chamo de principais clientes. Alguma dúvida, Tati? Temos sim, a Carmen do Polo Paredes. Ela para esclarecer melhor o último tópico da introdução. Ótimo. Carmen, você vai no último tópico porque é importante que vocês façam a introdução. Veja como é. A introdução é o primeiro capítulo do trabalho, né? Mas é importante que se faça a introdução depois que todo o restante do trabalho estiver feito. Por quê? Porque você vai conseguir mostrar para mim, né, o objetivo do trabalho, qual foi, né? E o tópico que você pediu, que é justamente os resultados encontrados, você só vai conseguir isso quando você tiver todo o substrato, os dados coletados e tratados. Você vai chegar para mim e dizer, olha, essa pesquisa foi feita dessa maneira, como eu disse para vocês, tem que dizer os métodos, os entrevistados foram tal. Os resultados obtidos, de uma maneira geral, mostraram como a empresa gerencia seus estoques. Foi visto em que a empresa não, de uma maneira geral, não usa os equipamentos de movimentação mais adequados ao seu armazém. Foi visto também que o acompanhamento da empresa das compras da empresa é feito de maneira tal, e a gente acha que poderia ser feito de uma maneira mais adequada. Então, assim, vocês vão me dizer com breves palavras, né? Porque isso aí você vai se aprofundar depois. Mas na introdução, você vai me dizer com breves palavras aquilo que você encontrou, não é? Ou não, a empresa trabalha bem direitinho, o sistema dela é assim, assim, assado, ela segue os preceitos que a gente viu em sala de aula, ou ela trabalha com a codificação tal, que é adequada ao sistema dela. Então, ou seja, vocês não precisa se estender demais, também não precisa falar de tudo, mas de uma maneira geral, eu quero que vocês me mostrem aquilo que vocês encontraram. Um parágrafo de introdução, gente, ele serve, na maioria dos trabalhos, para que quem lê a introdução saiba de que fala o trabalho. Entendeu? Então, isso é até uma maneira de a pessoa estar fazendo a pesquisa. Ótimo. Aí ela lá viu a introdução. É isso que eu estou procurando? Não, então eu vou para outro trabalho. Né? Porque ela não precisa ler o trabalho todo para poder saber de que o trabalho fala. Basta ela ler a introdução, né? E ainda, alguns trabalhos científicos têm o resumo, né, o abstract, que fala de uma maneira muito mais resumida ainda, além mais ainda do que a própria introdução. Então é isso que eu quero que você faça dentro da introdução. Com poucas palavras, um ligeiro resumo daquilo que você encontrou, né, na empresa, das suas impressões sobre o trabalho dentro da empresa. Mais alguma pergunta? Do Paulo Vitório, os principais clientes quer dizer, quais os tipos de clientes que as empresas pretendem atingir? Não. Aquelas realmente hoje já atingem, né? O que eu pretendo atingir é uma coisa, não está dentro do nosso escopo de trabalho. Hoje por hoje,
quem são meus principais clientes, quem são aqueles clientes que eu considero mais importantes, não é? Se como eu estou dizendo, na minha empresa, na empresa que eu trabalho hoje, eu posso dizer que as padarias, né, os donos, de uma maneira geral, são os clientes que para mim são mais importantes. Eu forneço a postos de gasolina, eu forneço a supermercados, eu forneço a hotéis, não é? Mas ele não tem a relevância para mim que as padarias têm. Então é por isso que eu digo que hoje os meus principais clientes são padarias. É a mesma coisa que você tem que perguntar à empresa que você vai pesquisar. Olha, hoje, quem são os teus principais clientes? Não é? Os meus principais clientes hoje podem não ser amanhã os meus principais clientes. Certo? Isso é uma coisa. Mas eu estou falando de hoje. Hoje, na situação da empresa, na realidade da empresa, quais são os seus principais clientes. Ok? Mais alguma pergunta? Temos sim, do Paulo Ipojuca. A aluna Terezinha. Ela quer saber se pode fazer a atividade dela na própria empresa que ela trabalha numa loja de imóveis. Terezinha, né? Terezinha, pode. Sem problema nenhum. Se você tem acesso a todos os dados, se você tem acesso a todas as informações, não vejo problema. Uma das coisas que eu só faço uma ressalva na escolha das empresas. Primeiro, é interessante que sejam empresas de serviço, não, de produção, ou seja, indústrias, né, ou de comerciais, né, empresas que compram para revender. Eu não gostaria que fossem empresas de serviço, porque empresas de serviço normalmente têm estoques muito pequenos, não tem uma complexidade, né, logística, e aí você não vai chegar lá e não vai ter muito o que ver. Entendeu? Mas se você, por exemplo, hoje a menina do Polo Ipojuca me perguntou, pode ser um hotel? Pode. Um hotel, apesar de oferecer um serviço, ele tem um almoxarifado grande, ele tem um controle de estoques, né? Se for um hotel que tem um tamanho relevante, pode, não tem problema nenhum. Não é? Mas é preferível que sejam indústrias ou comércio, empresas que compram para revender. No seu caso, que é uma loja de imóveis, se você acha que ela tem um sistema de controle de estoques interessante, que você consegue enxergar, que pode aprender, que pode obter aprendizado estudando, né, o controle de estoques da sua empresa, eu não vejo nenhum tipo de problema, pode fazer sim. Agora, o interessante é que sejam empresas de média para cima, porque empresas muito pequenas têm operações muito simples, não tem um sistema de informações normalmente eficiente, né? Então não tem uma complexidade de informações, aí você vai para lá, pode até fazer o trabalho, mas você não vai ter o aprendizado que você teria que se você fosse para uma empresa de média para cima. Fora isso, eu não tenho nenhum tipo de ressalva com relação à escolha da empresa. Mais alguma dúvida, senhorita? Não temos mais dúvidas. Muito bem, então vamos voltar para o slide, Billy. Da mesma maneira que nós listamos os principais clientes, eu quero que vocês listem os principais fornecedores. E aí eu volto a falar, eu não preciso dizer que o meu principal fornecedor é a madeireira de Chico Pinheiro da esquina. Não preciso. Basta dizer assim, olha, meus principais fornecedores são madeireiras, ou frigoríficos, ou moinhos de trigo, ou distribuidores de combustível, ou como no caso da Terezinha, não é? Fabricante de móveis, não é? Que ela tem uma loja de móveis, então possivelmente os principais fornecedores dela são fábricas de móveis, né? Isso quer dizer que são os únicos? Não, porque do mesmo jeito que ela compra móveis, ela pode comprar eletrodomésticos, ela pode comprar papel A4 para emitir os relatórios dela, ela pode comprar água, ou seja, ela tem vários fornecedores, mas os principais, por exemplo, como nesse exemplo da loja de móveis de Terezinha, né, podem ser fornecedores de fabricantes de móveis ou mesmo fabricantes de eletrodomésticos, né? Então, da mesma maneira que eu listei os principais clientes, eu quero que vocês listem os principais fornecedores. O número de empregados, né, o número de funcionários, não é? E o faturamento anual. Eu coloquei aí, gente, como não obrigatório, porque nem toda empresa fornece esse dado, né? Normalmente é um dado sigiloso. Mas é importante para mim, na hora de corrigir o trabalho, entender e conhecer o tamanho da empresa que vocês estão estudando. Para, a partir daí, eu entender qual seria a complexidade, né, do sistema logístico dela. Então, o número de empregados já me dá mais ou menos aí qual é essa complexidade, né? O faturamento seria uma outra informação importante, mas nem toda empresa dá esse número. Então, se você não conseguir esse número, não fiquem chateados, porque não terá nenhum prejuízo com relação à nota do trabalho. Basta o número de empregados, que aí eu já consigo, a partir daí, depender
o tamanho da empresa. Alguma dúvida aí, senhorita? Não.